Olá a todos e todas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o funcionalismo, uma tese acerca dos nossos estados mentais, acerca da natureza dos nossos estados mentais. Nosso sumário. Vou falar um pouco sobre a noção de função, depois eu vou falar sobre a ideia de múltipla realizabilidade, funcionalismo metafísico, é uma primeira apresentação do funcionalismo, e num segundo vídeo eu falarei sobre o funcionalismo computacional. Não são, na verdade, aqui dois tipos de funcionalismo. O computacional, na verdade, é apenas uma maneira de especificar em maiores detalhes uma forma do funcionalismo metafísico. Vou deixá-lo para um segundo vídeo, onde a gente entrará então nesses detalhes. Bom, a noção de função vai ser importante aqui para a gente poder entender tipos de eventos mentais. Vamos lembrar que no vídeo anterior nós vimos que estados mentais, tipos de estados mentais, poderiam, segundo a teoria tipo-tipo, ser entendida em termos de tipos de eventos físicos. Haveria uma suposta identidade entre eventos mentais e eventos físicos. A ideia aqui é usar a noção de função para tentar entender tipos de eventos mentais. Então, num certo sentido, o funcionalismo é uma concorrente, de fato, da teoria tipo-tipo. A noção de função será de grande utilidade para a gente entender fenômenos mentais. E o funcionalismo, então, vai procurar obter uma posição ímpar. Por um lado, vai afirmar que a mente não é idêntica à matéria, como foi afirmado na identidade tipo-tipo. Mas, por outro lado, ao rejeitar a identidade tipo-tipo, alguém poderia dizer, bom, então, no fundo, a gente tem que voltar ao dualismo, a gente tem que voltar à ideia de que uma coisa é a substância pensante, outra coisa é a res extensa, a matéria. Ou, se eu não quero um dualismo de substâncias, mas de propriedades, que uma coisa são as propriedades mentais e outra coisa são as propriedades físicas, que iriam ser propriedades que inerem na mesma substância. Essa seria a diferença entre dualismo de propriedades e dualismo de substância. Só tem um tipo de substância, mas, no entanto, você tem dois tipos de propriedades, as mentais e as físicas. Parece, então, que ao rejeitarmos a identidade de propriedades físicas e propriedades mentais, a gente teria que retroagir a alguma forma de dualismo, qualquer um dos dois, ou de substância ou de propriedades. Mas não, o funcionalismo também vai afirmar que a mente não é algo distinto da matéria. Como é isso? Ela não é matéria, mas ela também não é uma substância distinta da matéria. Bom, a ideia é que a gente vai tentar entender a mente em termos da noção de função. E isso vai nos permitir fazer essa defesa de que, ao mesmo tempo, ela não é absolutamente idêntica à matéria, mas ela também não exige uma substância distinta da matéria. Uma maneira pela qual a gente entende as funções como encarnadas na matéria e vai nos permitir identificar os estados mentais. Isso que então são as funções. Como a gente deve entender as funções? Bom, vamos pegar várias coisas, várias ilustrações aqui que nos permitem entender um pouco melhor a noção de função. A noção de função ela é central para a gente entender uma série de artefatos, por exemplo. Um termostato, o que ele faz? Bom, ele regula a temperatura do ambiente. A partir de um termômetro, ele identifica a temperatura atual e, dependendo de qual for a temperatura, ele vai acionar um dispositivo para, por exemplo, refrigerar o ambiente ou aquecer o ambiente. Se o objetivo, por exemplo, é sempre manter o ambiente numa temperatura entre 20 e 24 graus. Vários outros artefatos também são pensados em termos de função. Quando a gente pensa numa cadeira, a gente pensa naquilo para o que ela serve, para sentar. Atoeiras, a mesma coisa, para prender ou capturar ratos. Telefones, para se comunicar, para ligar para uma pessoa. Veja que esses artefatos são pensados em termos, ou são entendidos em termos
daquilo que eles fazem. O mesmo vale para órgãos biológicos. Um coração bombeia. A nossa percepção coloca em contato, né, com o mundo externo. E assim por diante. Papéis sociais, a mesma coisa. A função, por exemplo, um presidente é entendido em termos da sua função, estipulada na nossa Constituição. Professor também é uma categoria que a gente entende em termos da sua função, daquilo que ele faz, né? Ministrar aulas, tentar fornecer um conteúdo de maneira acessível, corrigir trabalhos, várias outras coisas. Então, há uma série de entidades que nós entendemos em termos daquilo que ela faz. Operações matemáticas também são funções. O que ela faz? Ela pega, por exemplo, se a gente pega a operação de soma, ela pega dois números e realiza uma operação em cima desses dois números e retorna um terceiro número. Isso é uma função e uma operação. Então, quando a gente pensa as coisas em termos de funções, a gente não está pensando essa coisa em termos dos seus componentes materiais, a gente está pensando essa coisa em termos daquilo que ela efetivamente faz. Essa é uma maneira de tentar definir, né, certos tipos de coisas, não pelas suas propriedades intrínsecas ou pelos seus componentes materiais, mas em termos daquilo que efetivamente essa coisa faz. E isso nos leva justamente a distinguir a ideia de que algo faz do mecanismo que permite que esse algo faça alguma coisa. Então, novamente, uma coisa é entender a percepção, por exemplo, como a capacidade de nos colocar em contato com o mundo. Essa seria a sua função, aquilo que ela faz. Outra coisa é, bom, como ela realiza essa função? Qual que é o mecanismo que permite com que ela realize essa função? Mesma coisa a gente poderia dizer do termostato. A função dele é manter, né, o ambiente numa certa temperatura. Qual que é o mecanismo por meio do qual ele realiza essa função? Então, essa é uma distinção importante, porque a gente vai ver se eu vou identificar os estados mentais com a função. Então, o mecanismo não é essencial para poder entender os estados mentais. Aquilo que faz os estados mentais, aquilo que eles fazem, é que será fundamental para individuá-los e compreender a sua natureza. Essa é a ideia do funcionalismo, ou seja, nós vamos usar a noção de função para poder entender, né, os estados mentais. Aqui, apenas a título de curiosidade, até, por exemplo, as teorias da conspiração, em um livro recente do Kwasi Kassan, este aqui, ele sugeriu que a gente deveria usar também a noção de função para poder compreender as teorias da conspiração. Uma definição corrente, que não é baseada na ideia de função, diria o seguinte: bom, uma teoria da conspiração é uma explicação de um fenômeno de alcance social grande, elevado, de elevado impacto, e tem, né, como causa, então ele vai explicar, né, uma teoria da conspiração vai explicar um evento social de grande impacto, apelando a algum tipo de conluio ou conspiração. E, claro, tentou manter-se, né, alheio ao conhecimento público. Essa seria uma definição, né, clássica de teoria da conspiração. Aí o Kassim Kassan vai dizer: bom, o problema dessa definição é que ela já nem distingue muito bem, por exemplo, as conspirações reais que aconteceram ao longo da história daquelas que são fantasiosas, que efetivamente nos interessam, como, por exemplo, a ideia de que o 7 de setembro foi o resultado de uma ação do próprio governo americano. Essa é uma teoria fantasiosa e, enfim, vocês encontram alguns sites defendendo, né, essa teoria, mas não há nenhuma evidência histórica, né, de que isso tenha efetivamente acontecido. Mas aí o ponto do Kassim Kassan é dizer o seguinte: bom,
Vamos tentar pensar as teorias da conspiração de uma outra maneira. Vamos tentar pensar elas em termos daquilo que elas fazem, qual que é a sua função, especialmente essas que são fantasiosas. A função delas é promover uma certa propaganda política ou ideológica. Nesse caso, por exemplo, é promover algum tipo de propaganda contra, por exemplo, o governo americano. Então é interessante que a noção de função possa ter uma série de usos, inclusive nesse caso, para tentar entender um pouco melhor o que são as teorias da conspiração. Bom, aqui era só a título de curiosidade. Para quem quiser, obviamente, recomendo o livro do Kwasi Kassan para ver um pouco mais sobre o assunto. Bom, uma das consequências da gente fazer essa distinção entre a função e o mecanismo que permite, né, que algo realize essa função, é que quando a gente entende a natureza de algo em termos da sua função, a gente também entenderá que essa coisa poderá ser realizada de múltiplas maneiras, né? Então, uma consequência de compreender, né, a natureza de algo em termos da sua função, esse algo poderá ser realizado de múltiplas maneiras. Funções, em geral, podem ser, então, realizadas de múltiplas maneiras. Inclusive, o termostato, se ele quebra, até eu poderia, né, atuar no seu lugar. De posse de um termômetro, eu vou olhando a temperatura e vou acionando, né, um ar-condicionado ou um aquecedor, né, conforme seja, né, o limiar de temperatura que deve se manter em um determinado ambiente. Mesma coisa, se o presidente ele se ausenta, o vice assume a sua função. Faz exatamente aquilo que se espera que o presidente faria. Um coração mecânico, né, sabemos muito bem, pode cumprir a função do nosso coração biológico. E foi uma conquista do último século, certamente, na área de medicina. Então, a especificação da função, ela é abstrata. Ela independe do material que permite, né, a realização dessa função, que constitui, né, o mecanismo que, de fato, realiza aquela função. E a ideia, então, é que é nessa especificação abstrata que nós vamos tentar identificar os nossos estados mentais. Agora, um outro ponto importante é que as funções sempre precisam de uma corporificação para serem realizadas. Não tem uma função que seja completamente livre de um meio físico para ser realizado. Um termostato precisa, mesmo que seja humano, que seja um dispositivo físico, sempre precisará, né, de algo para que seja realizado. O presidente, embora a sua figura não careça de uma pessoa em concreto, na hora de especificar quais são as suas funções, mas sempre precisará de uma pessoa em concreto para que essas funções sejam efetivamente desempenhadas e realizadas. Não tem como a figura do presidente ser exercida a não ser por meio, né, de uma pessoa. Então esse é um ponto importante, porque lembra que a gente gostaria de ter as duas coisas. Não ter o dualismo de substância. A gente, enfim, aqueles que vão defender, como eu já disse para vocês, a teoria, o cognitivismo clássico, gostaria de manter-se fiel a alguma versão de materialismo. Então essas pessoas gostariam de ter, por um lado, a possibilidade de evitar o dualismo, seja de propriedade, seja de substâncias, mas ao mesmo tempo não gostaria de se comprometer, né, com as dificuldades nas quais se viram aqueles que defendem a identidade tipo-tipo. Né? Estados mentais não parecem ser completamente redutíveis, né, ou idênticos a eventos físicos. Então aqui eu posso me manter que só há matéria, mas no entanto eu posso caracterizar as funções abstratamente e elas podem ser realizadas pela matéria de diferentes maneiras. Então, com isso, eu consigo justamente as duas características. Não estou propondo nenhuma identidade entre tipos de eventos mentais e tipos de eventos físicos, mas, por outro lado, eu não vou precisar assumir o dualismo por rejeitar essa identidade. O que será proposto é uma outra identidade, identidade entre tipos de eventos mentais e determinadas funções. A gente pega, por exemplo, qual que é a função da dor. Nós vamos olhar, então, por exemplo, para a sua
Qual que é aquilo que causa normalmente a dor? Uma lesão corporal. E ela produz, essa lesão corporal produz uma determinada saída, um determinado comportamento, uma série de comportamentos. De afastar-se, contorcer e gemer, desejo de livrar-se da dor e etc. A gente pode dizer que a função da dor é justamente esse intermediário causal que vai da lesão corporal até essa série de comportamentos. É isso que ela faz, essa mediação entre essa entrada e essa saída. Então, um conceito mentalista é algo que corresponde ao intermediário causal entre a excitação dos órgãos sensoriais e o comportamento público. Veja, há uma semelhança aqui, inclusive, com a operação matemática, em termos de função, onde você tem uma entrada, por exemplo, a de soma, dois números, e você realiza uma operação sobre esses dois números, e como resultado você terá uma saída, né, o resultado da soma. É isso que faz a função soma. O que faz a função dor? Ela toma como entrada, né, uma certa avaria no corpo do indivíduo e toma e entrega como saída, né, uma série de comportamentos, como afastar-se, contorcer-se e tentar se livrar a todo custo daquilo que está gerando ou produzindo a lesão corporal. Então, isso seria a sua função. A crença, por exemplo, de que vai chover, ela tem como entrada a percepção, né, de nuvens cumulonimbus, para dar um outro exemplo, né? E tem como saída o desejo de fechar as janelas, a intenção de fechá-las e até o comportamento de fechá-las. Novamente, o estado mental é entendido aqui como essa função, que tem uma certa condição inicial de entrada, percepção, né, de nuvens, cúmulos, nimbus, e terá como saída, então essa é a operação que está sendo realizada, é isso que ela faz, uma série de ações, por exemplo, que podem envolver, inclusive, outros estados mentais. Não há nenhum problema, como nesse caso, envolve a intenção de fechar as janelas, a crença ou o desejo de fechar as janelas, e por sua vez, também são tipos de estados mentais, também serão entendidos em termos de suas funções. Não há nenhum problema que, na minha definição, por exemplo, de uma crença, eu acaba me remetendo a outros tipos de estados mentais, que, por sua vez, será entendido também em termos de funções. Isso não acarreta aqui nenhum problema para o nosso funcionalismo, né, metafísico. Então, o estado mental, no fundo, ele é identificado pelas suas propriedades funcionais e não pelas suas propriedades químicas ou físicas dos seus realizadores, né? Por exemplo, no nosso caso, que realiza a dor, vamos supor que seriam as fibras, a ativação das fibras C. Mas não é essa a compreensão que a gente tem do que é ter uma dor. A compreensão que a gente deve ter do que é ter uma dor é aquilo que ela faz. E aquilo que ela faz é justamente levar um organismo a evitar aquela situação que está deteriorando, né, o seu corpo. De alguma maneira está prejudicando ou causando alguma lesão ao seu corpo, através de uma série, então, de ações. A mesma coisa a gente pode dizer acerca das crenças de todos os nossos estados mentais. O que interessa é o padrão de atividade causal que aquele estado mental está gerando. Ele tem uma entrada, vai fazer alguma coisa e vai produzir uma determinada saída. Essa seria a ideia geral, né, do funcionalismo, né, metafísico. Entendendo, então, os estados mentais em termos das suas funções, aquilo que eles fazem, o modo como eles estão relacionando, né, determinados eventos causalmente com outros eventos. Não é um padrão, digamos assim, de atividade causal que identifica ou que define um determinado tipo de estado mental. É interessante a gente ver também uma das consequências desse funcionalismo, inclusive para o conceito de pessoa, que alguns já podem até ter entrevisto.
Psicofuncionalismo aqui é simplesmente o programa de pesquisa por meio do qual a gente vai tentar identificar as funções que estão atreladas a cada um dos nossos conceitos mentais ou os nossos termos mentais. E a gente pode pegar, por exemplo, o conceito de pessoa e tentar ver exatamente qual será a função que é realizada por uma pessoa. Pessoas têm mente, certamente, e, portanto, têm uma série de capacidades, têm uma série de dados mentais e, portanto, sendo entendidos em termos funcionais, podem ser especificados em termos daquilo que eles fazem. Mas uma das consequências, então, de adotar o funcionalismo para a mente, como a mente é um dos conceitos centrais do conceito de pessoa, é que também pessoas poderão ser multiplamente realizadas. Essa seria uma das consequências. E a gente tem que distinguir o conceito de pessoa do conceito de ser humano. Muitos de vocês já devem ter visto a discussão sobre identidade pessoal. Lá com Locke, ele já fazia essa distinção. Distinguia, inclusive, pessoa, ser humano e alma, três coisas distintas. Aqui, bom, basta para nós distinguir pessoa, que é fortemente atrelado à ideia de mente, que por sua vez é entendida em termos de funções, de uma série de funções, aquilo que os estados mentais fazem, do ser humano, que é um corpo biológico, concreto, com atividades químicas, físicas e assim por diante. Um robô de silício e marcianos de gosma verde, por exemplo, poderiam ser pessoas, desde que eles realizassem as funções normalmente são definidoras de uma pessoa. Por outro lado, há seres humanos que jamais serão pessoas. Por quê? Porque não cumprem as funções que são específicas de pessoas. Que funções são essas? Quais funções as pessoas normalmente realizam? Bom, aqui são várias características que nós podemos atrelar às pessoas e que podem, claro, ser especificadas em termos de funções. Autoconsciência, que é a capacidade, por exemplo, de ficar ciente dos seus próprios estados mentais. Eu fico ciente das minhas percepções, eu fico ciente dos meus pensamentos. O uso da linguagem também é uma capacidade. A capacidade de oferecer e responder a razões também é algo que seres humanos fazem. Alguns vão dizer que só seres humanos fazem. Deliberar sobre o que quer ser, ter projetos sobre como você gostaria de ser, considerar o bem-estar de outros, apreciação estética. Tudo isso são funções que normalmente pessoas realizam. E aí a gente pode, obviamente, voltar ali na situação dos robôs de silício dos marcianos e dizer, bom, o que importa, na verdade, é o material do qual eles são feitos. Se eles realizam essas funções, então eles são pessoas, no sentido robusto do termo, porque pessoas devem ser entendidas em termos puramente funcionais. Então, essa é uma aplicação interessante, uma consequência interessante do funcionalismo e que mostra a diferença entre o conceito de pessoa e o conceito de ser humano. E a outra consequência é que, bom, alguns seres humanos, na medida em que talvez eles não atendam ou não consigam realizar algumas dessas funções, o uso da linguagem, ser capaz de oferecer e responder a razões, colocar-se projetos acerca de tipos de pessoas que elas gostariam de ser, levar em consideração os interesses das outras pessoas. Se elas falham em atender algumas dessas características, então elas podem ser seres humanos, mas não pessoas. Ok? Veremos em seguida, em um outro vídeo, um pouco mais em detalhes o funcionalismo computacional, que, como eu disse, é uma maneira de especificar ou de entrar em maiores detalhes acerca da tese funcionalista. Resumindo, a ideia central aqui é que estados mentais, em especial tipos de estados mentais, podem ser compreendidos em termos das suas funções.